eu estava falando sobre fluxos, né? Fluxos de trabalho, protocolos internos e tal. Quando a gente vai colocar uma lupa aí em como funciona, né? Como é que se faz o marketing assertivo, né? Um marketing eficiente para ter uma prospecção de clientes assertiva, né? A gente precisa realmente aprofundar e, como eu falei, entender que o marketing tem os seus próprios processos, os seus próprios fluxos de trabalho, as suas próprias estratégias, em alguns casos, quando a gente está olhando para o detalhe da estratégia, assim como a prospecção de clientes. E a gente gosta muito de olhar para esse modelo do funil, né? Quem já está mais acostumado aí a ouvir falar sobre estratégias de inbound marketing, o marketing digital, principalmente, tem se apropriado muito desse conceito do funil, que não é um conceito exatamente, né, novo, né? É um conceito que está aí no marketing há muitos anos, na prospecção de clientes, na venda também, mas não é incomum a gente ver essa confusão acontecer, né, Rafael? Das pessoas colocarem tudo num funil só, e como você falou, tem escolas em que isso não funciona, né? Existem teorias aí de marketing de venda que realmente misturam tudo, mas para a nossa conversa aqui hoje, a gente achou bom trazer esse esquema em que existe um funil. A gente precisa entender, pessoal, essa estrutura do funil como um fluxo, né? Um caminho que o seu potencial cliente percorre desde a hora que tem contato ali com o seu conteúdo, enfim, que tem contato com a marca do escritório de alguma forma, até a hora do fechamento, né? Então, tem várias etapas. Vou deixar o Rafael explicar aqui melhor essas etapas e esses processos, mas eu gosto muito dessa imagem em que as coisas são separadas, porém conectadas, para a gente entender que existem fluxos que a gente precisa organizar, pensando no marketing, na maneira como a gente vai se posicionar, atrair, se relacionar com o cliente, com o potencial cliente, e existem fluxos, processos, enfim, protocolos que a gente precisa estruturar e cumprir quando a gente já tem um potencial cliente interessado no serviço do escritório, né? A partir desse momento, ainda existem etapas, né, processos, protocolos que precisam ser cumpridos até o fechamento. Existe uma estratégia desse momento em que a pessoa se interessa pelo serviço do escritório até a hora do fechamento. É aqui que eu falo, gente, que não é talento, não é sorte e muitas vezes não depende só do potencial cliente, quando a gente tem estratégias e protocolos bem definidos, né, Rafael? Exato, não é lábia, né? Não é 0% lábia. É Não. técnica e conhecimento sobre o seu negócio e o seu cliente, basicamente isso. Inteligência de dados. É mais do que lábia. É mais do que jeito. Não se preocupa com isso. Eu não tenho jeito. Tem sim, fica tranquilo. Ele é em formato de... Só para explicar a coisa do funil. Ele é em formato de funil, porque se você pegar na memória, você vai ver que de 10 reuniões que você faz, você fecha 2, 3, 4, na melhor das hipóteses. Então, sempre vão ter mais pessoas pedindo reunião do que pessoas virando cliente. Então, ele vai fazendo assim, naturalmente. Enfim, quando você vai fazer um debate com seus pares sobre potenciais clientes, potenciais novos clientes, vocês vão botar na mesa, sei lá, 20 contatos. Desses 20 contatos, se vocês ativarem eles, 8 vão pedir reunião. E desses 8, 1, 2 vão virar cliente. Então é sempre nesse formato afunilado mesmo, porque vem de muitos, muito para poucos. Então, tá tudo isso. Seja na hora de prospectar, seja na hora de você fazer seu marketing. Nas redes sociais vão ter vários seguidores. Desses muitos seguidores, você vai ter um número menor de pessoas interessadas, por exemplo, em se inscrever na sua newsletter, em participar de um evento próprio do seu escritório. E das pessoas que já são menores do que todos os seus seguidores, uma proporção ainda menor vai se interessar em continuar essa relação e pedir uma proposta. Então, vamos explicar com calma, feita essa pequena apresentação, esse pequeno preâmbulo aqui, vamos explicar esses funilzinhos de maneira que talvez fique mais claro. Eu vou começar pelo de baixo, eu vou confundir aqui já as coisas. Vou começar pelo rosa, porque é o que acontece no dia a dia de todo negócio. Todo negócio começa pelo rosa. Você, provavelmente, a não ser que você já tenha estruturado uma coisa bem grande, mas quando você começou o seu escritório, provavelmente você começou com 1, 2 pessoas querendo o seu tipo de serviço. Então, você já se acostumou com esse daqui de baixo, que é uma pessoa pede uma reunião, você faz uma apresentação e depois você fecha aquele negócio ou não. Então, o negócio começa por aqui.
né? Nessa etapa da reunião. Conforme o tempo vai passando, o seu negócio vai crescendo, ou não, dependendo, você vai sentindo a necessidade de marcar mais reuniões. Só que no começo você consegue marcar essas reuniões muito por conta de uma demanda reprimida, ou seja, você era uma pessoa que, sei lá, estava na faculdade, não falava, não oferecia um serviço. Aí você se forma, você passa a oferecer aquele serviço e existe no seu entorno uma demanda reprimida. Ah, você faz isso? Que legal, estou precisando disso. Ou conheço uma pessoa que faz isso. E aí você começa a ter essa demanda no começo. É muito comum no começo, quando você abre um negócio, que isso surja naturalmente. Você vai ter 2, 3 pessoas e você fala, caraca, meu negócio vai bombar. E aí, com o passar do tempo, você vai vendo que isso vai ficando mais escasso. Essas indicações vão ficando mais escassas, as reuniões vão ficando mais escassas, só que você precisa disso o tempo todo para que o seu negócio continue saudável. Você precisa ir botando o cliente para dentro ao longo do tempo. E aí é que você sente necessidade do funil azul, que é o funil de marketing. Então, posso fazer só uma observação sobre esse ponto, Rafael, porque eu acho que é aqui, você tocou no ponto exato em que a confusão do marketing e da prospecção de clientes acontece. Esse exemplo que você trouxe, que as pessoas não sabiam que você prestava esse tipo de serviço. De repente, você começa a falar para as pessoas no seu entorno que você presta aquele tipo de serviço, que seu escritório tem essa área, enfim. E aí vem uma demanda natural ali, né, de pessoas que já te conhecem, que, enfim, já passaram por todo um processo que a gente vai ver aqui hoje, interessadas. Então, acontece ali, ainda nesse funil rosa. E é nessa hora que muitos escritórios confundem a importância do que você vai falar agora, né, do marketing, da maneira como a gente estrutura uma estratégia, e entendem que basta falar do que você faz, basta falar de si, apresentar o que eu faço, porque eu já fiz isso uma vez, né? Para pessoas que me conhecem ou que para quem me apresentaram, e a demanda veio. Então, o raciocínio lógico se eu falar isso para mais gente, desse jeito, eu vou ter mais gente naturalmente me procurando. E aí a gente vai entender que não é exatamente assim e por que esse movimento precisa ser de uma outra forma. Exato. E aí é quando você começa a estruturar o seu funil. E justamente esse é um dos problemas clássicos que... vou só explicar aqui as etapas do funil azul para que fique claro, para depois a gente fazer uma reflexão sobre isso. Então, topo do funil, classicamente, né, no conceito de marketing, é uma fase em que as pessoas ainda estão aprendendo sobre coisas, estão descobrindo, é fase de aprendizado e descoberta, ou seja, elas estão descobrindo que talvez elas tenham um problema, elas estão entendendo que a solução para algum problema dela pode passar por alguma outra coisa, que aquela dor que ela está sentindo pode ser sinal de um problema. Então, ela está descobrindo as coisas ainda. Você não... Assim, aqui ela nem imagina que vai precisar de um escritório. Ela ainda está tendo uma dor. Ela ainda está lá em cima. Vou dar um exemplo aqui. Depois a Mari até traz uns exemplos melhores. Mas, sei lá, a pessoa está insatisfeita com o seu companheiro ou sua companheira. E ela está pensando em se separar. Ou seja, ela está com uma dor, ela está com um problema no casamento. E aí ela está passando por essa situação, ela nem imagina que vai se separar e que precisa de um advogado para isso, porque tem várias formas de separação, tem como acelerar a separação, tem como aquilo ser mais longo, enfim, ela nem está pensando nisso agora. Então, topo do funil, a pessoa está com um problema, ela está tendo dúvidas, e o conteúdo, o ideal seria, nesse topo de funil, que ele respondesse a essas coisas. Depois, no meio do funil, ela está começando a considerar uma solução. Então, ela está começando a ver, será que dá para me separar? Dá para eu só assumir? Não dá para assumir, eu preciso me separar. Enfim, o que eu tenho que fazer com isso? Quais são os procedimentos de uma separação? Ela também nem está pensando em advogado, ela só está pensando em o que ela tem que fazer para separar. Eu preciso juntar algum documento, não preciso, como é que eu faço com meus bens, como é que eu não faço, se eu tiver filhos, se eu não tiver filhos, ela começa a considerar aquela dor que ela sentia lá em cima. Meu casamento não está bom, minha relação não está boa, ela começa a considerar. Depois é que ela vai ver, de fato, como é que ela vai fazer essa separação.
Então eu já entendi que essa fase do meio ela é até um pouco mais longa. Então a gente tem essa fase ainda dela entender as dores, mas depois ela também passa pela fase de, beleza, entendi isso, eu tenho que resolver isso. Eu posso resolver isso sem um advogado, posso resolver isso com um advogado. Ela começa a considerar a solução. E lá no fundo é que ela vai ver o que ela vai fazer. Se ela vai contratar um escritório, se ela vai contratar um advogado autônomo, se ela vai. Quais escritórios ela vai contratar, aí ela começa a decidir entre concorrentes. E aí é que, enfim, entra uma série de conteúdos específicos. Então, explicado a parte assim, conceitual do funil, você tem mais algum comentário, Mário, sobre o funil? Não, tá perfeito. Só acrescentando naquela reflexão que eu estava fazendo, que é assim, quando acho que a sua explicação deixa muito evidente do porquê que quando a gente passa, né, do funil rosa para o funil azul, a gente não basta você falar, eu faço isso. Não é porque as pessoas desconsideram ou porque as pessoas não te conhecem, não entendem do serviço que você faz, é porque ela não está interessada naquilo ainda, né? Dentro do que envolve a prestação de serviço do escritório, tem outros tópicos que orbitam a prestação de serviço que precisam estar bem sedimentados mentalmente, emocionalmente, na pessoa que vai, que é o potencial cliente, para que essa pessoa possa avançar em se interessar pelo escritório em si, quem são as pessoas, como é que é, enfim, aí é a hora que ela vira esse lead ali, né, esse contato qualificado, e aí ela mesma vai identificar se ela tem um perfil para contratar o seu escritório, ou o próprio escritório também vai verificar, não, essa pessoa realmente tem o perfil do nosso cliente, enfim. Mas eu acho que ficou muito, muito evidente isso, né? Que quando a gente passa desse âmbito mais relacional, da indicação, do networking, para uma estratégia de marketing mais abrangente, que quer realmente alcançar novas pessoas que não têm contato com sócios, com o escritório, a gente precisa considerar muito esse perfil comportamental e muita coisa que a gente vai ver daqui para frente. Exato. Na verdade, é um certo desperdício você produzir um conteúdo só para esse fundo de funil. Ou seja, falando que você é um escritório que faz esse tipo de serviço, que você resolve esse tipo de solução, que você tem profissionais que fazem isso. Por quê? Você vai estar falando com um público muito pequeno. Esse público tende a se esgotar muito rápido, mesmo que você faça anúncios. Por quê? As pessoas que já sabem que precisam de um escritório de advocacia ou de um advogado para fazer uma separação, ela é muito menor do que pessoas que têm problema no relacionamento hoje. Imagina a quantidade de pessoas que passam por um problema no relacionamento. Para a quantidade de pessoas que já querem se separar e só estão querendo saber qual é o melhor escritório, ela é muito menor. Então você tem a chance de começar a jornada da pessoa lá em cima, lá na dor dela. Ela. E aí, por que isso é importante? Se você é quem conduz essa pessoa lá da primeira dúvida dela até a solução que ela precisa, você sai na frente dos seus concorrentes, porque você já ajudou ela. E aí entra uma série de conceitos de marketing, como gatilho mental da reciprocidade, ou seja, você ajudou ela com alguma coisa antes de pedir alguma coisa em troca, gatilho mental da empatia, enfim, várias coisas que vão te ajudar na hora de uma prospecção, que você consegue ativar produzindo conteúdo lá para cima, lá para o topo do funil. Então a gente. Só que para produzir esse conteúdo, você precisa de pesquisa, você precisa entender muito bem quem é a pessoa. Por isso que a gente falou, não é mágica, não é lábia, é entendimento do seu público-alvo para que você possa fazer uma construção de campanha. Então, é um desperdício porque o número é menor. Então, a ideia é que você comece falando lá de cima, passando pelas soluções, explicando para ela quais são as possíveis soluções, por que é melhor de um jeito, por que não é melhor de outro jeito, enfim, até que você fale, olha, e aí no fundo do funil, além de falar que você faz aquilo, você tem que mostrar por que você vai ser escolhido. Eu faço isso, mas por que você vai me escolher em detrimento de outros tantos escritórios, né? Ou de outras opções, né? Outras alternativas. E aí que vem a parte de apresentação de casos concretos, de soluções similares a que aquela pessoa vai ter, para que ela possa ver em você, para que ela possa ter confiança de que você já fez aquilo para outra pessoa, aquilo funcionou para outra pessoa, e aí funcionar é subjetivo, depende do que a pessoa deseja,
para aí sim ela poder, aí sim, despertar nela uma vontade de dar o próximo passo, que aí ela vai entrar no funil rosa, que você vai identificar ela como lead qualificado e ela vai querer marcar uma reunião. Aí a gente já está aqui falando do rosa. Então, ou seja, eu saí lá de cima de conteúdo, de explicação, de entrega de conteúdo útil para ela, para que aquilo fosse amadurecendo, para que ela fale, pô, legal, confio em vocês, gostei de vocês, quero entender como é que funciona, enfim. Aí ela vai querer, aí sim ela vai querer saber de preço, vai querer saber de como é que é o processo, como é que, antes até do preço, ela vai querer saber como é que é isso, né? Como é que está organizado, isso quanto tempo dura, enfim, todas as dúvidas que ela tiver sobre o processo de separação. Então, a grosso modo, eu acho que a relação dos funis é essa. A importância. Perfeito. E aí, só para a gente poder seguir adiante, assim, você falou, a gente tem a oportunidade sempre de começar a estar presente, né, nessa jornada do cliente lá em cima, lá no topo do funil, e acaba fazendo sentido mentalmente, emocionalmente para a pessoa ficar mais próximo dessa marca, dessa pessoa que já é o seu parceiro de jornada, né? Que já está acompanhando. E a gente está trazendo, assim, o Rafael trouxe esse exemplo de casal, pessoas que querem se separar e tal, mas esse componente emocional, neural, ele está presente em qualquer relação humana, né? E quando a gente está falando de escritórios que prestam serviços para empresas, para grandes empresas, existe uma tendência de achar que, não, quando a gente está falando com empresas, a coisa é muito mais racional, é muito mais aritmética, a tomada de decisão. Não é, gente. Eu ontem fiz uma postagem no meu LinkedIn em que eu falo, toda relação B2B, business to business, depende de uma relação P2P, person to person, pessoa para pessoa. E toda relação que envolve uma ou mais pessoas tem componentes emocionais, neurais importantes que a gente não pode desconsiderar, porque é isso que vai fazer a diferença entre a sua comunicação, a assertividade das suas campanhas de marketing, para outra campanha, outra comunicação que não considera isso e que faz isso de uma forma muito cartesiana, né? sem considerar os componentes emocionais.